Todo fracasso carrega em si a semente de um sucesso equivalente. Napoleão Hill. Você passa a maior parte do tempo desejando que alguma coisa mude. Mas não tem coragem de admitir que o que precisa mudar não é o mundo. É você. Não é a economia. Não é o governo. Não é seu chefe. É você. É essa pequena voz que você alimenta com desculpas e justificativas. Você acha que ninguém percebe o quanto está preso. Mas a verdade é que todo o seu corpo grita que você desistiu de lutar. E você acha normal. Você acorda todo dia carregando a dor de não ter começado, não ter tentado, não ter ousado. Você aperta o botão soneca como quem posterga a própria existência. Você fecha os olhos esperando que amanhã venha mais gentil, mais fácil. Mas não vai. Por que você não entendeu a única lei que governa qualquer história de sucesso real? O mundo não vai esperar seu medo passar. Você tem um domingo. Talvez ninguém tenha dito isso olhando no fundo dos seus olhos. Mas você tem algo que ninguém pode copiar, que nenhuma máquina pode reproduzir, que nenhuma outra alma pode substituir. Você tem a capacidade de decidir, de transformar um pensamento em ação, uma ideia em realidade, uma fagulha em incêndio. Mas essa capacidade não sobrevive ao autoengano. E você anda cultivando o autoengano com a disciplina de um atleta olímpico. Você repete mantras vazios, posa de resiliente, posta frases sobre superação enquanto foge de cada compromisso sério com seu futuro. Você empilhou desculpas como tijolos ao redor da própria coragem. Criou uma fortaleza de medo disfarçada de prudência. Sabe por que dói tanto ouvir isso? Porque você sabe que é verdade. Porque você sente, toda noite, quando deita no travesseiro e se pergunta por que a vida parece tão pequena, tão sem cor, tão previsível. Porque no fundo, você sabe que não nasceu para isso. E mesmo assim, escolhe todo santo dia alimentar esse ciclo miserável de conformismo. Você acha que está esperando o momento certo. Mas a única coisa que cresce nessa espera é a sua vergonha oculta de ser só mais um. E você não foi criado para ser só mais um. Quantos anos você tem agora? 20? 30? 40? 50? Você acha que tem tempo. Acredita que amanhã é um direito seu. Mas a vida não faz contratos com covardes. Ela só respeita quem se levanta e faz o que precisa ser feito, mesmo tremendo de medo. O sucesso não é loteria. Não é destino. Não é sorte. O sucesso é a soma de todas as decisões que você teve medo de tomar e tomou assim mesmo. O sucesso é domínio interno. É quando você para de terceirizar a culpa e começa a desenhar a sua história com sangue, suor e escolhas radicais. Você acha que Edison acordava motivado todo dia enquanto testava lâmpadas que explodiam? Você acredita que Lincoln não pensou em desistir quando perdeu eleição após eleição, enquanto todos diziam que ele era só um fracassado teimoso? Você imagina que Walt Disney não sentiu a garganta fechar quando foi demitido por falta de criatividade e viu seu sonho ser esmagado de novo e de novo? O que diferencia esses homens de você não é o talento. Não é a inteligência. É a recusa absoluta em aceitar uma vida menor do que a que imaginaram. Você vive como se tivesse mais tempo que coragem. Como se pudesse comprar o passado de volta no mercado da nostalgia. Mas não pode. Não existe um leilão de segundas chances. O que você não faz hoje, morre hoje. O que você posterga, apodrece. O que você não decide, te corrói. Cada manhã em que você acorda e não escolhe dominar seus pensamentos é uma manhã em que você entrega seu poder a alguma coisa ou alguém. Você acha que está vivendo. Mas na verdade, você está só respirando dentro de uma cela invisível, esperando que algum salvador venha te resgatar. Mas ninguém vem. Não existe herói que vai se importar mais com a sua vida do que você. Não existe mentor que vai lutar as batalhas que são suas. Não existe palestra, vídeo, livro ou guru capaz de substituir a decisão que precisa partir do seu peito. Enquanto você não entender que o sucesso nasce do incômodo, da dor, do esgotamento de ser pequeno, nada muda. Você vai continuar repetindo essa rotina entorpecida de sonhos não vividos e planos não executados. Você tem medo de falhar. Mas deveria ter muito mais medo de passar os próximos 10 anos exatamente como passou os últimos 10. De acordar em 2035 com a mesma conta bancária, a mesma barriga, o mesmo vazio. Você acha que está seguro no seu emprego medíocre, no seu relacionamento morno, na sua zona de conforto que não tem conforto nenhum. Mas você só está anestesiado. E a anestesia um dia passa. E quando passar, você vai sentir o peso de tudo que não foi.
O arrependimento é o inferno particular que a maioria das pessoas constrói em silêncio. Você tem uma chance, agora, de rasgar esse roteiro patético que escreveram para você. De abrir os olhos e reconhecer que essa dor que te consome não é castigo. É convite. É o chamado para virar a mesa e tomar o controle do que sempre foi seu. Mas você precisa decidir que não vai mais viver no porão da sua própria história. Você precisa declarar guerra ao conformismo. Você precisa aceitar que ninguém vai te dar permissão para ser grande. Você precisa tomar. Imagine que hoje seja o seu último dia. Não é uma metáfora. Feche os olhos e sinta isso. Imagine que não há amanhã. Que não há mais desculpas. O que você faria? Como você se levantaria dessa cadeira? Que ligação faria? Que decisão tomaria? Que parte de você enterraria de uma vez por todas? O problema é que você acha que tem garantido esse amanhã. Mas não tem. Nenhum de nós tem. E é por isso que quem entende o valor de um dia faz dele uma eternidade. O sucesso não é sorte. É domínio interno. É a capacidade de olhar nos olhos do seu medo e dizer: você não vai mais mandar em mim. É acordar antes do sol, quando ninguém está vendo, e construir uma disciplina tão sólida que o mundo inteiro parece pequeno perto da sua vontade. É agir mesmo sem aplauso. É insistir mesmo sem garantia. É acreditar mesmo quando tudo parece rir da sua fé. Pare de esperar um sinal místico. Pare de pedir permissão. Pare de mendigar validação de quem nunca vai entender seu propósito. Você não deve nada a ninguém além da sua própria consciência. A vida é curta demais para ser vivida em segunda marcha. Você sabe disso. Sente isso. Então por que diabos ainda está parado aí? Você não é vítima. Você não é azarado. Você não é destinado ao medíocre. Você só está distraído. Entorpecido pela rotina, pela distração, pela covardia coletiva que ensina que é melhor ser pequeno porque dói menos. Mas não dói menos. Dói todos os dias. Dói a cada noite em que você se pergunta se era só isso. Eu não estou aqui para te confortar. Estou aqui para te confrontar. Porque no dia em que você entender que tudo o que você quer já existe dentro de você, você vai parar de implorar migalhas e começar a construir reinos. Você tem que decidir agora. Porque amanhã pode ser tarde. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você quer saber por que sua vida não muda? Porque, mesmo depois de assistir dezenas de vídeos, ler livros e jurar que agora vai, tudo volta para o mesmo ponto. Por que você ainda vive hipnotizado pelas mentiras que conta a si mesmo? Você repete com convicção absoluta que não tem tempo, que não tem recursos, que não tem apoio, que não tem sorte. Você construiu um castelo de justificativas tão bem decorado que esqueceu que ele também é uma prisão. E enquanto você não quebrar cada tijolo da sua própria ilusão, continuará prisioneiro de si mesmo. Em Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill revelou uma verdade que quase ninguém tem coragem de admitir: a maioria das pessoas não fracassa porque é ruim. Fracassa porque está distraída. Fracassa porque se tornou escrava da inércia mental. Porque se acostumou a repetir padrões herdados de pais derrotados, de professores frustrados, de amigos que desistiram cedo demais. Você quer mudar seu destino, mas ainda tem medo de abandonar a aprovação dessas pessoas. Você quer sucesso, mas quer continuar pertencendo ao mesmo grupo que reclama de tudo e não faz nada. Você quer ser livre, mas tem pavor de ficar só. E é exatamente por isso que você está onde está. Você foi condicionado a acreditar que questionar suas crenças é traição, que desejar riqueza é ganância, que ter ambição é pecado, que buscar grandeza é arrogância. Mas preste atenção, quem te ensinou isso não tinha nada de grandioso para oferecer. Quem te disse que era melhor não sonhar grande só estava tentando justificar a própria mediocridade. E você acreditou. Você acredita que não merece mais porque fracassou algumas vezes. Você acredita que não nasceu com o domingo. Você acredita que se não deu certo até agora, nunca vai dar. Mas isso tudo é só um roteiro que você aceitou interpretar. É uma história mal contada, cheia de cortes e distorções. Se você tivesse a coragem de olhar nos olhos da sua própria consciência, veria que tudo isso não passa de farsa. Você já reparou como o medo sempre se apresenta como um conselheiro sábio? Como ele veste a máscara da prudência, da lógica, da responsabilidade? Ele te sussurra que é melhor esperar, pensar mais um pouco, reunir mais informações.
Mas a verdade é que esse medo é o disfarce mais perverso que a mediocridade usa para te manter sentado. E cada dia em que você se rende, ele cresce. Você quer uma vida extraordinária, mas vive no piloto automático. Faz sempre as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. E espera resultados diferentes. Você passa mais tempo assistindo a vida alheia do que construindo a sua. Você se alimenta da inveja disfarçada de opinião. Você prefere criticar quem age do que enfrentar o seu próprio reflexo. Porque, no fundo, você sabe que não existe desculpa que baste. Você sabe que já poderia estar vivendo outra história. Mas isso exigiria coragem. E coragem é cara. Custa a sua versão antiga. A alienação interna é a doença mais mortal que existe. Porque ela não se manifesta como dor física. Ela é silenciosa. Ela se instala como uma sensação difusa de insatisfação. Um tédio que você não sabe explicar. Uma falta de propósito que te faz procurar distrações em telas, em comida, em relacionamentos vazios. Você acha que seu problema é a falta de dinheiro, mas seu problema é a falta de clareza. Você acha que é a falta de oportunidade, mas é a falta de decisão. Você acha que é o mundo que te bloqueia, mas é você que se bloqueia todos os dias. Lincoln perdeu 8 eleições antes de se tornar presidente. Edison testou mais de 1000 filamentos antes de iluminar o mundo. Ford faliu 2 empresas antes de revolucionar a indústria. Carnegie foi chamado de louco por querer construir uma ponte de aço. Eles tinham todas as razões do mundo para desistir. Mas escolheram quebrar a ilusão de que fracasso é sentença. Fracasso é só feedback. Só quem encara a dor de frente tem o direito de escrever uma nova história. Você, que está aí agora, precisa entender, enquanto não confrontar suas crenças, nada vai mudar. Enquanto não tiver coragem de se perguntar o que eu tenho acreditado que não é verdade, sua vida vai ser uma cópia barata do medo dos outros. Você quer saber como dominar sua existência? Comece sendo honesto. Honesto sobre seus vícios emocionais. Honesto sobre a sua preguiça. Honesto sobre o seu apego ao drama. Honesto sobre o prazer secreto que você sente ao permanecer vítima. É duro ouvir isso. Mas é 1000 vezes mais duro acordar daqui a 20 anos e perceber que não foi a falta de oportunidade, nem a crise, nem o azar que te paralisou. Foi a covardia disfarçada de cautela. Foi a preguiça maquiada de realismo. Foi a necessidade patética de agradar todo mundo. Você tem a chave na mão. Sempre teve. Mas prefere olhar pela janela da cela e sonhar com o que poderia ter sido. O dia em que você parar de fugir e enfrentar essa verdade será o dia mais doloroso e mais libertador da sua vida. Porque naquele momento, toda a culpa e toda a possibilidade voltarão para as suas mãos. Você vai perder a desculpa. Vai perder o álibi. Vai perder o conforto da vitimização. Mas vai ganhar algo que ninguém pode tirar: o poder. O poder de decidir quem você é. O poder de rasgar contratos invisíveis com expectativas alheias. O poder de começar de novo, mesmo sujo de derrotas. Esse é o domínio interno. Não é um conceito bonito. É uma guerra diária. É o confronto com cada mentira que você alimenta. É a escolha de viver acordado num mundo onde todos preferem dormir. Você acha que se proteger da dor te poupa. Mas na verdade, te destrói por dentro. Porque nada corrói mais a alma do que saber que você não deu tudo. Nada dói mais do que olhar para trás e perceber que você foi o seu maior obstáculo. Hoje é o dia em que você para de agir como cego. Em que você decide quebrar todos os espelhos falsos. Em que você aceita que não tem mais tempo a perder sendo menos do que pode ser. Se você não acordar agora, quando vai acordar? Quando não tiver mais forças. Quando não tiver mais tempo. Quando não tiver mais ninguém que se importe. A consciência chega tarde para a maioria. E quando chega, não há nada que possa ser feito além de chorar pelo que não viveu. Você não vai ser essa pessoa. Eu não vou permitir. Porque se você chegou até aqui, se você ainda está ouvindo esta voz, é porque uma parte de você sabe que o tempo de acordar é agora. Que essa vida pequena e monótona não é digna do seu espírito. Que você nasceu para incendiar, não para sobreviver. Se hoje você tiver coragem de arrancar as mentiras pelas raízes, amanhã será outro mundo. Mas isso não vai acontecer se você continuar fingindo que não sabe o que precisa ser feito. Você sabe. Sempre soube. Você já notou como a confusão da sua mente reflete na confusão da sua vida? Como a bagunça interna se transforma na desordem externa? A conta bancária vazia. O relacionamento morno. A saúde negligenciada.
O cansaço que não passa. Você acha que são problemas separados, mas são apenas sintomas de uma única causa. Você não tem clareza. Não tem propósito. Vive cada dia como uma folha solta ao vento, reagindo aos acontecimentos em vez de comandá-los. Napoleão Hill repetia sem cessar: tudo começa com o pensamento. E o pensamento, quando não é cultivado e dirigido, se torna erva daninha. Ele não fica neutro. Ele cresce contra você. Cresce em forma de dúvida, de medo, de hesitação. Cresce como uma sombra que rouba sua energia e contamina seu futuro. Você acha que a vida é uma sequência de coincidências aleatórias. Mas a verdade é brutal. A vida está respondendo exatamente ao que você decide pensar todos os dias. Se você acorda com a mente afundada em medo, tudo ao seu redor vai espelhar esse medo. Se você cultiva pensamentos de escassez, cada oportunidade vai parecer ameaça. Se você alimenta a crença de que não é capaz, cada degrau vai parecer um muro. E é aqui que a maioria para. Porque é muito mais fácil culpar o mundo do que admitir que a desordem é interna. Que o caos é interno. Que o vazio é interno. Porque admitir isso significa tomar responsabilidade. E responsabilidade é uma palavra que assusta quem ainda prefere o conforto da mediocridade. Eu sei que dói ouvir isso. Mas também sei que você está cansado de viver metade da vida. Cansado de prometer que vai mudar e não cumprir. Cansado de dar desculpas que nem você acredita mais. Então, olhe nos meus olhos, mesmo que esteja só me ouvindo agora, e escute: clareza é poder absoluto. Clareza é o seu único atalho. Clareza é o ponto de partida de qualquer história que vale a pena ser vivida. Quando você define um propósito, algo muda dentro de você. O medo não some, mas perde autoridade. O cansaço não desaparece, mas se torna combustível. A dúvida não cala, mas fica pequena diante da voz do seu porquê. Um propósito bem definido faz do impossível apenas um cronograma diferente. Pense em Thomas Edison. Quando todo mundo dizia que era impossível fazer uma lâmpada incandescente funcionar, ele não precisava convencer ninguém. Porque ele já tinha convencido a si mesmo. Quando Ford dizia que faria carros acessíveis para cada americano, todos riram. Mas ele não precisava da aprovação deles. Porque ele tinha clareza. Quando Carnegie decidiu que se tornaria o homem mais rico da América, não era arrogância. Era propósito. E propósito transforma cada crítica em ruído insignificante. O problema é que você vive acumulando objetivos genéricos. Eu quero ser feliz. Quero ter dinheiro. Quero ter sucesso. Isso não é propósito. Isso é desejo sem forma. Propósito é quando você descreve o que quer com detalhes tão nítidos que o universo entende sem margem de dúvida. É quando você decide, escreve, revisita e vive por esse motivo todos os dias. Você tem um objetivo tão claro que acorda pensando nele? Você tem um propósito tão forte que recusa tudo que não o aproxima? Você tem coragem de dizer não para o que parece bom, mas não é essencial? Essa é a diferença entre quem cria um legado e quem passa a vida correndo em círculos. Napoleão Hill chamava isso de propósito definido. E dizia: nada pode resistir a uma mente que sabe exatamente o que quer e se recusa a parar até conseguir. A questão é: você sabe exatamente o que quer? Ou só está repetindo sonhos que ouviu de outros? Só está copiando omissões emprestadas que não têm nada a ver com sua essência? Quando você decide com clareza, a vida se reorganiza. As pessoas certas aparecem. As portas se abrem. Mas isso só acontece quando você manda um sinal inequívoco. Quando você prova com ação que não vai mais viver pela metade. Pare por um instante e imagine sua vida daqui a 5 anos se nada mudar. Imagine acordar no mesmo quarto, com o mesmo emprego, com a mesma rotina. Imagine perceber que todos os dias se repetem como cópia barata de hoje. Você aguenta essa ideia? Ou ela te dá náusea? Se te dá náusea, parabéns. É sinal de que você ainda está vivo por dentro. É sinal de que existe uma chama esperando que você a proteja. O seu caos é um reflexo da sua confusão mental. Mas ele também é convite. Convite para reescrever tudo. Convite para declarar que você não vai mais tolerar a mediocridade como regra. Convite para finalmente decidir o que quer e lutar por isso com a devoção de quem sabe que essa é a única chance. Pare de esperar clareza cair do céu. Clareza nasce da decisão. Você decide o que quer e então começa a ver os caminhos. Você age e então entende os detalhes. Você se move e então recebe a sabedoria. Nunca o contrário. Você acha que precisa de motivação. Não precisa. Precisa de direção.
A motivação vem quando você começa a avançar. E ela cresce na proporção da sua coragem. Cada passo reforça sua identidade. Cada conquista pequena te lembra que você é capaz. Cada desafio vencido se torna prova de que você estava enganado sobre seus limites. O caos não vai embora sozinho. A clareza não chega por inércia. O propósito não nasce no colo da preguiça. Tudo isso é fruto de decisão consciente. E a decisão nasce quando você aceita que viver sem direção é morrer lentamente. Hoje é o dia de escolher. De escrever em letras grandes quem você decide se tornar. De declarar guerra à confusão e erguer um propósito que seja tão claro que nenhuma tempestade consiga apagar. Clareza é poder. Clareza é liberdade. Clareza é o primeiro passo para o domínio interno. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para criar. Para conquistar. Para inspirar. Mas isso começa no lugar onde ninguém pode te ajudar, dentro da sua mente. A vida não vai se dobrar aos seus sonhos vagos. Ela só respeita quem tem coragem de assumir o que quer. De escrever. De falar. De agir. Você já perdeu tempo demais. Já desperdiçou energia demais com distrações que não te levam a lugar nenhum. Já acreditou em mentiras demais sobre quem você é. Chega. Hoje, você escolhe. Escolhe o que quer viver. Escolhe quem quer se tornar. Escolhe qual história vai contar quando olhar para trás. O sucesso não é sorte. É domínio interno. É clareza transformada em ação. É propósito transformado em disciplina. É decisão transformada em destino. Você já percebeu como a vida é definida por decisões que parecem pequenas no começo, mas que se tornam gigantes quando você olha para trás? Cada escolha que você faz, cada sim e cada não, está escrevendo um destino. Não existe neutralidade. Quando você não decide, você decide. Quando você posterga, você também decide. E quando você escolhe permanecer igual, está assinando um pacto silencioso com a mediocridade. As pessoas gostam de acreditar que terão outra chance. Que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, a coragem virá como uma revelação divina. Mas a verdade é crua. Coragem é decisão. Compromisso é decisão. Romper com tudo que te mantém pequeno é decisão. E nenhuma dessas escolhas vai acontecer no futuro. Elas só podem acontecer agora. Napoleão Hill dizia: o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. Mas não é um desejo morno, de quem espera que alguém faça por ele. É um desejo tão intenso que queima todas as pontes de volta. É um fogo que te obriga a queimar a segurança ilusória para conquistar a liberdade verdadeira. Você pensa que a vida vai esperar você estar pronto. Mas a vida não espera. Ela se movimenta. Enquanto você hesita, o tempo corre. Enquanto você duvida, as oportunidades passam. Enquanto você pondera, a sua chama se apaga. Quantas vezes você já prometeu que começaria na segunda? Quantas vezes jurou que no ano que vem seria diferente? E quantas vezes o próximo ano chegou e tudo estava igual ou pior? Você acha que está esperando um sinal. Mas o sinal é esse desconforto que você sente agora. Essa raiva silenciosa de saber que poderia ter feito muito mais. Essa vergonha oculta de perceber que se tornou especialista em adiar a própria grandeza. Você não precisa de um milagre. Precisa de uma decisão. Uma decisão definitiva. A decisão de não voltar atrás. A decisão de se comprometer com seu futuro como quem protege a própria vida. Porque é exatamente isso que você está fazendo. Quando Thomas Edison começou suas experiências, ele não tinha garantia de nada. Quando Henry Ford largou tudo para tentar construir um carro acessível, ele não tinha ninguém dizendo que daria certo. Quando Lincoln decidiu que não desistiria da política, ele já tinha colecionado fracassos suficientes para convencer qualquer um a se render. Mas eles tinham algo que você pode ter agora: a recusa absoluta em voltar para a vida que odiavam. Você pensa que pode tentar só um pouco. Testar. Experimentar. Mas a história não é escrita por quem testa. É escrita por quem se entrega. Por quem faz do compromisso uma lei inquebrantável. Por quem decide que nunca mais vai viver em segunda marcha. Se você quer transformar sua vida, precisa fazer uma escolha radical. A escolha de cortar todo o plano B. A escolha de declarar que, a partir de hoje, você não vai mais negociar seus sonhos com as limitações que aprendeu a tolerar. Você quer saber por que a maioria não chega a lugar nenhum? Porque sempre mantém uma saída de emergência. Sempre mantém uma desculpa preparada. Sempre mantém uma história pronta para justificar o fracasso. Mas os grandes, aqueles que mudam o jogo, queimam as pontes.
Fecham as portas de volta. Jogam a chave fora. Porque entendem que, se houver qualquer possibilidade de recuar, a mente vai ceder na primeira dificuldade. Talvez você pense que isso é extremismo. Mas olhe para sua vida até aqui. Olhe para todos os momentos em que você tentou sem compromisso. Olhe para todos os projetos que você começou com metade da sua energia. Olhe para todas as promessas que você fez e quebrou. Onde isso te trouxe? O que você não entendeu ainda é que sucesso não tolera indecisão. A vida não se rende a quem não se entrega por inteiro. Cada passo dado com hesitação é um convite ao fracasso. Cada movimento feito com medo de perder já nasce condenado. O compromisso é a única ponte que liga desejo à conquista. E compromisso não é promessa vazia. É ação diária. É sacrifício. É a disposição de pagar o preço que for necessário. É a capacidade de seguir mesmo quando tudo parece estar contra você. Você acha que o momento perfeito vai chegar. Mas o momento perfeito nunca existiu. Não existiu quando Lincoln perdeu eleição após eleição. Não existiu quando Edison explodiu centenas de lâmpadas. Não existiu quando Disney foi chamado de sonhador patético. O que existia era uma decisão inegociável. Uma recusa de desistir. Um compromisso tão profundo que se tornou identidade. Você acha que tem tempo. Mas o tempo está correndo agora mesmo. Cada batida do seu coração é uma batida a menos que você terá para criar a vida que deseja. Cada dia que amanhece é um lembrete de que o relógio não vai parar só porque você tem medo. Hoje é o dia de romper. Hoje é o dia de olhar para a sua história e dizer: acabou. Acabou a hesitação. Acabou o adiamento. Acabou a covardia. Hoje é o dia em que você declara que não vai mais se contentar com a mediocridade. Hoje é o dia em que você decide que seus sonhos valem mais do que suas desculpas. O sucesso não é loteria. É decisão. É compromisso. É ruptura. É quando você fecha todas as portas de volta e decide que, custe o que custar, você vai chegar lá. Você não precisa que ninguém acredite em você. Você não precisa que ninguém te valide. Você só precisa decidir. Porque a decisão verdadeira cria uma energia que ninguém pode ignorar. A decisão verdadeira abre caminhos que a dúvida nunca verá. Hoje, faça um pacto com você mesmo. Um pacto de nunca mais desistir. Um pacto de não negociar com o medo. Um pacto de não mendigar aprovação. Um pacto de viver como quem sabe que só tem uma chance. Lembre-se, cada dia em que você hesita é um dia em que você dá força ao seu antigo eu. E o seu antigo eu é tudo que te separa do que você pode ser. Se você quer que a sua história seja lembrada, pare de escrever capítulos mornos. Decida. Comprometa-se. Rompa com tudo que não te serve. O sucesso não é sorte. É domínio interno. É compromisso inabalável com a sua própria grandeza. Você passa a vida inteira esperando sentir vontade. Esperando aquela manhã em que vai acordar tomado por uma motivação sobrenatural. Mas essa manhã não existe. Você acha que quem construiu algo grandioso acordava inspirado todos os dias? Você acredita que Edison, Ford, Disney ou qualquer pessoa que mudou o curso da história vivia alimentado por um entusiasmo constante? Isso é ilusão. A motivação é uma visitante volúvel. Ela aparece quando quer, some quando bem entende. E se você fizer dela o seu combustível, vai passar os próximos anos sentado no mesmo lugar. O sucesso não é feito de motivação. O sucesso é feito de disciplina, de compromisso, de foco, de ação. É construído quando você está cansado, quando está frustrado, quando não tem certeza de nada, mas mesmo assim dá mais um passo. É ali, no silêncio dos dias comuns, que nasce a força capaz de mover montanhas. Você quer saber quem você realmente é? Olhe para os seus hábitos quando ninguém está vendo. Observe o que você faz no domingo à noite, na terça de madrugada, na sexta à tarde. O que você faz quando ninguém cobra. O que você escolhe quando ninguém aplaude. Isso revela mais sobre você do que qualquer discurso. Disciplina é quando você age não pelo que sente, mas pelo que decidiu. Quando você cumpre o que prometeu mesmo que o mundo inteiro não se importe. Quando você segue, não porque está fácil, mas porque é necessário. Imagine um maratonista invisível. Alguém que corre todos os dias antes do sol nascer. Ninguém fotografa seus treinos. Ninguém publica seu progresso. Ninguém aplaude quando ele volta para casa encharcado de suor. Mas ele sabe que cada quilômetro silencioso é um tijolo na construção de algo que ninguém poderá tirar. O construtor silencioso. O soldado da manhã fria.
Esses são os arquétipos que você deveria cultivar, porque são eles que sustentam tudo o que você sonha ter. A disciplina é o cimento. O foco é a estrutura. A ação é o telhado. E enquanto você não erguer essa casa, continuará morando no abrigo precário da sua própria preguiça. Você acha que a disciplina é uma punição. Mas a verdadeira punição é viver preso ao desejo de mudar sem nunca transformar desejo em rotina. Você acha que a disciplina te tira liberdade. Mas a disciplina é a única coisa que te dá liberdade. Porque quando você domina seus hábitos, você domina seu destino. Sabe por que a maioria nunca chega onde quer? Porque passa a vida tentando sentir alguma coisa antes de agir. Tentando esperar pelo clima perfeito. Pela coragem perfeita. Pela confirmação perfeita. Mas tudo isso é farsa. A ação vem antes da emoção. O movimento gera a motivação. Não o contrário. Napoleão Hill dizia, a ação é a medida real da inteligência. E ele estava certo. Porque pensar sem agir é só masturbação mental. É um ciclo de sonhos vazios que nunca saem do papel. Enquanto você espera se sentir pronto, alguém menos qualificado que você está tomando seu lugar, fechando seus contratos, vivendo a vida que você desejava. O sucesso tem menos a ver com genialidade e mais a ver com persistência. Mais a ver com a capacidade de fazer o que precisa ser feito mesmo quando sua mente grita para você parar. Enquanto você busca atalhos, quem vai longe constrói escadas. Enquanto você procura hacks, quem vence cava alicerces. Você acha que disciplina é talento. Mas disciplina é escolha. Uma escolha que você faz todos os dias. Quando decide acordar cedo. Quando decide treinar. Quando decide estudar. Quando decide ignorar a voz que te pede conforto. Você quer ter orgulho de quem vai se tornar? Então comece agora. Faça o que tem que ser feito sem esperar inspiração. Porque a inspiração é uma consequência do compromisso. Quanto mais você age, mais você acredita em si mesmo. Quanto mais você acredita, mais você age. Esse é o ciclo virtuoso que separa quem conquista de quem só comenta. Pare de medir seu progresso pelos olhos dos outros. Pare de esperar reconhecimento para se sentir válido. Seu valor não depende da plateia. Seu valor nasce da sua capacidade de cumprir com você mesmo. De manter suas promessas no escuro. De fazer o que ninguém tem coragem de fazer quando ninguém está olhando. Sabe aquele momento em que tudo parece pesado demais? Quando a rotina parece te engolir. Quando você se pergunta se vale a pena. Esse é o momento em que a maioria desiste. E também é o momento em que poucos avançam. E são esses poucos que escrevem as histórias que inspiram o resto. Você quer ter uma vida diferente? Então precisa fazer o que quase ninguém faz. Precisa transformar disciplina em identidade. Precisa ser conhecido, primeiro por você mesmo, como alguém que não para. Alguém que não negocia princípios. Alguém que não mendiga motivação. O sucesso não aparece do nada. Ele nasce do hábito. Cresce na disciplina. Floresce no foco. Se fortalece na ação consistente. E se torna inabalável quando você decide que nada vai te parar. Você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas você deve provar para si mesmo que é capaz de cumprir sua palavra. Porque tudo começa aí. Hoje, decida ser o maratonista invisível da sua própria história. Decida ser o construtor silencioso. Decida ser o soldado da manhã fria. E quando olhar para trás, daqui a um ano, vai perceber que cada pequeno ato de disciplina construiu uma fortaleza que ninguém mais pode derrubar. O sucesso não é sorte. É domínio interno. É disciplina transformada em vitória. É ação transformada em destino. Você acha que fracassar é o fim. Acha que errar é prova de que não nasceu para isso. Mas ouça com atenção. O fracasso é matéria-prima do sucesso. A derrota é argila nas mãos de quem tem coragem de aprender. Todo homem que deixou um legado teve que enterrar versões antigas de si mesmo. Teve que falhar. Teve que sangrar. Teve que olhar no espelho e encarar a própria vergonha. Napoleão Hill escreveu, toda adversidade, todo fracasso, toda dor carrega em si a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente não germina sozinha. Ela precisa ser regada com responsabilidade, com humildade, com persistência. Ela precisa de você acordando no dia seguinte tentando de novo. A maioria das pessoas quer mudar, mas não quer pagar o preço. Quer aprender, mas não quer errar. Quer crescer, mas não quer perder nada. E é assim que permanecem estagnadas, empilhando desculpas enquanto a vida passa. Você quer saber quem você vai ser no fim?
Olhe como você reage à queda. É ali que tudo se revela. Quando tudo dá errado, você se entrega ou se levanta. Quando ninguém te apoia, você se rende ou insiste. Quando você se olha no espelho coberto de fracasso, você desiste ou encontra coragem de tentar de novo? O fracasso não tem poder de te definir. Ele só tem poder de te ensinar. Mas isso só acontece quando você decide aprender. Quando você para de reclamar e começa a estudar a sua própria história. Quando você transforma cada tropeço em insight. Cada cicatriz em ferramenta. Imagine que hoje seja seu último dia de vida. Não importa quantos anos você tenha. Imagine que hoje você vai se deitar e não vai mais acordar. Feche os olhos e pense. Do que você se orgulharia? Do que se arrependeria? O que deixaria pendente? A maioria das pessoas vive como se fosse imortal. Vive como se sempre houvesse um amanhã. Mas não há. Não há garantias. Não há contrato que assegure mais uma chance. E é por isso que você precisa agir agora. Decidir agora. Mudar agora. Você acha que viver com medo te protege. Mas viver com medo só te rouba tudo que você poderia ter sido. Cada dia em que você posterga a sua transformação é um dia a menos para construir o legado que vai orgulhar você quando estiver à beira do fim. Você tem medo de tentar e fracassar. Mas deveria ter muito mais medo de não tentar e descobrir tarde demais que poderia ter sido extraordinário. Porque esse é o maior arrependimento de todos, não ter vivido o que era seu por direito. A resiliência não é uma qualidade opcional. É uma decisão que você toma todos os dias, a decisão de não desistir. A decisão de não se curvar à mediocridade. A decisão de se reerguer mais forte depois de cada queda. Você quer saber o que diferencia quem conquista de quem apenas sonha? Não é a sorte. Não é a genética. Não é a inteligência. É a capacidade de seguir mesmo depois de ouvir não 100 vezes. É a disposição de caminhar mesmo quando as pernas tremem. É a fé de acreditar no invisível quando todos só enxergam ruínas. O fracasso é só um capítulo. Mas se você largar o livro, ele vira o final. E você não pode permitir que isso aconteça. Você não pode entregar seu destino na mão de um momento ruim. Você não pode permitir que a opinião de quem nunca construiu nada defina a sua história. Hoje, você precisa fazer uma escolha definitiva. A escolha de transmutar cada derrota em combustível. A escolha de transformar cada crítica em lição. A escolha de olhar para o espelho e enxergar não um derrotado, mas um guerreiro em construção. Porque é isso que você é. Um construtor. Um soldado. Um criador. Alguém que tem nas mãos o poder de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Não existe fracasso final até que você desista. Não existe derrota irreversível até que você aceite. Não existe sonho impossível até que você pare de tentar. Você já passou por muita coisa. Já caiu mais vezes do que lembra. Já pensou em desistir em silêncio enquanto sorria para fora. Já teve medo de não ser suficiente. Já acreditou que talvez o sucesso não fosse para você. Mas se você ainda respira, ainda há chance. Se você ainda sente esse incômodo no peito, ainda há fogo. E esse fogo é tudo que você precisa para começar de novo. Hoje é o dia em que você decide viver sem arrependimentos. Hoje é o dia em que você faz as pazes com seus erros e transforma cada um deles numa ponte para o seu futuro. Hoje é o dia em que você entende que tudo que aconteceu até aqui não te define, só te prepara. Imagine daqui a 20 anos. Você vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido. Vai agradecer por cada madrugada solitária, cada fracasso que te ensinou mais que 1000 vitórias. Vai agradecer por ter sido forte o bastante para continuar. A vida é curta demais para ser desperdiçada com medo. O tempo é rápido demais para ser gasto com dúvidas. A história é grande demais para ser escrita por quem se contenta com pouco. O sucesso não é sorte. É domínio interno. É resiliência transformada em vitória. É aprendizado contínuo transformado em legado. E quando chegar o seu último dia, você vai poder fechar os olhos com paz. Vai saber que deu tudo. Que não ficou nada para trás. Que sua vida foi uma declaração constante de coragem. Hoje, você decide quem vai ser, mais um que passa pela vida como figurante ou o protagonista que decide seu próprio destino. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.